Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Cursol Pro. Continuando, a falar do PVSys. Hoje a gente vai iniciar um projeto já com todas as configurações detalhadas, Então, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre projeto de uma forma mais sólida, mais conceitual. Então vamos lá, vamos ver o que eu preparei aqui para vocês. Então, nossa aula 2.25, iniciando um projeto no PVSys. Observações gerais sobre o projeto. Eu gosto de levantar essas questões, tá? Porque nosso treinamento não é só um curso de informações soltas, informações que você encontra comumente, facilmente na internet. Nosso curso tem uma base um pouco mais sólida, uma base formada por uma equipe experiente que trabalha há muitos anos nesse ramo. Então, algumas observações que a gente vai sempre colhendo aí ao longo do tempo. Então, a questão inicial aí, um projeto só se revela correto ou incorreto com o passar do tempo. Então, quando você faz um projeto no papel, ele está sempre bonitinho ali, ele está sempre perfeito. Os erros, eles vão aparecer, os erros ou os acertos, eles vão aparecer à medida que esse projeto ele for executado, for implementado e os resultados vão aparecendo ao longo dos anos. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um projeto de instalação elétrica. No papel aceita tudo, o papel ele vai estar perfeito. Mas à medida que ele for submetido à utilização, no dia a dia, pelos usuários ali daquela instalação, é que os problemas vão começar a aparecer. Bom, esse circuito aqui ficou subdimensionado, Então a proteção está desarmando, a gente precisaria ter alocado mais carga instalada, mais potência para esse determinado circuito. E essas coisinhas vão aparecendo no dia a dia. E até coisas mais graves, que a gente nunca quer que aconteça. Como, por exemplo, uma proteção que não atue e danifique a instalação ou danifique até mesmo a edificação. Então, essas coisas elas acontecem e são detectadas ao longo do tempo. Então, o projeto ele tem que ser muito cuidadoso para que, depois de ter sido colocado em implementação com um gasto, depois de ter sido investido na construção, não tenha que detectar um erro e ter que fazer essa correção posterior, ela é muito mais cara. É muito melhor que se detecte todas as possibilidades, todas as inconsistências no momento que as coisas ainda estão no papel, ainda estão na prancheta, ainda estão no software. Legal? Então, outra observação interessante é o seguinte: eu costumo dizer que um projeto ele nunca é finalizado, ele simplesmente é abandonado. O que eu quero dizer com isso? Se você for querer refinar e querer deixar ele perfeito, completamente perfeito, o seu projeto ele nunca vai acabar. Você vai precisar de 30 anos para fazer um projeto perfeito. Então, a gente sabe que no dia a dia, na rotina profissional do trabalho, você tem prazos que são restritos. Então, o que você precisa fazer é o melhor projeto possível dentro daquele prazo. Então, em geral, você pode pegar, por exemplo, um sistema para dimensionar, um sistema fotovoltaico, e você ter que dimensioná-lo, considerando todas as possibilidades, considerando todos os aspectos técnicos, dentro de uma semana. É um prazo razoável. Ou se for um sistema de grande porte, uma usina, alguma coisa, você vai trabalhar com um prazo mais estendido. Mas, de qualquer forma, o que você tenha em mente, que o projeto ele não vai ficar totalmente perfeito. Putz, eu esqueci de considerar um envelhecimento do material tal, daquela estrutura, que ela vai ficar mais próximo a desgaste por maresia, desgaste por poeira, etc. e tal. Então, assim, a gente tenta considerar todos os fatores, todas as variáveis que estão ao nosso alcance, mas
tenha em mente que um projeto ele nunca fica totalmente finalizado, ele nunca fica 100%. O que você tem é que tentar fazer o melhor possível, atingir a qualidade necessária para entrega dentro do prazo determinado. Agora, considerações a respeito de softwares, tá? Que a gente está falando, né, do PVSYST hoje. O objetivo de utilizar um software de projeto é obter resultados mais próximos possíveis do real. Então lembra que a gente fez um projeto preliminar sem usar software nenhum, considerando o equacionamento e considerando a modelagem do sistema, modelagem matemática do sistema, e a gente fez algumas considerações. Por exemplo, rendimento global, né, que eu chamei de performance rate, o PR, eu considerei lá 0,75. Esse é um número médio e bem aproximado. Tá? Se formos considerar, como a gente vai fazer agora nas próximas aulas, um projeto detalhado, talvez esse número não fique 0,75, talvez ele fique 0,73, talvez ele fique 0,78, talvez ele fique 0,705, 0,778, ou seja, a precisão ela vai aumentando em função do software estar considerando outras variáveis, ok? Então o objetivo do software é tornar o resultado mais próximo do real. Em sistemas de pequeno porte, né, e aí a gente em engenharia tem sempre que colocar um número, porque eu não gosto muito de adjetivos, né, grande, pequeno, melhor, maior. Pequeno em relação ao quê? Grande em relação ao quê? Então, no caso dos sistemas fotovoltaicos, pequeno porte abaixo de mais, isso também é uma média, tá? Uma aproximação, abaixo de 10 kW pico, você pode saber que os ganhos, tá? Por estar utilizando um software, os ganhos de precisão são praticamente irrelevantes, porque os números de potência são muito baixos e o que se vai ganhar, né? Então você vai ganhar talvez 1% de precisão, mas 1% em um sistema pequeno é muito pouca energia, é muito pouca resultado, tá? Então por isso que eu digo que é irrelevante. Os projetos de usina, em projetos de usina, a utilização de softwares é obrigatória. Por quê? Porque usina você está lidando com um grande volume de energia, com muita energia. Então ele se torna obrigatório. Já em projetos de microgeração distribuída residencial, as condições, e principalmente se a gente tiver em condições ideais, né, sem sombreamento, sem obstáculos na linha do horizonte, sem sujeira, então em condições ideais, o software ele não vai te dar ganho, tá, de precisão. Ele vai ser útil para você apenas por questão de praticidade, né, praticidade do projetista. Então, para te dar um relatório já mais ou menos pronto, tá, para te dar os desenhos de layout já mais ou menos pronto, esse tipo de comodidade. Então, o que a gente vai começar a falar na aula de hoje, vai começar algumas ferramentas de projeto, né? A gente, na aula passada, falou do pré-projeto, mas agora a gente já vai entrar na parte de projeto. Então, principalmente, a gente vai agora configurar o software para os dados geográficos e climáticos da localidade onde vai estar sendo executado esse sistema fotovoltaico. Tá? Então, a gente vai configurar hoje dois botões, dois campos do PVSYST. O Meteor Database, né, que são a gente vai configurar qual a base de dados meteorológica, e Project Settings, ou seja, os ajustes de projeto. Então, vamos lá para o PVSYST. Então, entrando nele aqui, tá? Então a gente tem aí a tela inicial, projeto preliminar, a gente, né, já comentou na última aula, e vamos então aqui em projetos design, né, o projeto realmente. E vamos começar para um Grid Connected, ou seja, um sistema conectado à rede.
Então eu vou começar aqui, tá, com um projeto novo, a New Project, aqui branquinho. Então você pode vir por aqui pelo atalho ou vir aqui em Project, Create a New Project, criar um projeto novo. Tá? Então ele coloca aqui um nome New, a gente vai configurar o nome do arquivo. Tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, vou botar assim, ó, exemplo Cursol. Esse é o nosso primeiro exemplo. E o nome do projeto, tá? Então, no arquivo exemplo Cursol vai ser gravado um projeto exemplo 1 PVSYST. Beleza? Exemplo 1 PVSYST. Então, eu vou aqui na base de dados meteorológicos, eu venho aqui no primeiro botão que é localização geográfica, Geographical Sites, tá? Então a gente vai configurar aí a localidade. Então você pode observar aqui que se eu filtrar, né, tá configurado aqui para Brasil, mas tem vários países, a base de dados para Bolívia, ó, tá vazia, Bulgária, tem alguns dados meteorológicos e o que a gente quer mesmo é Brasil, tá? E aí tem algumas cidades aqui, ó, Belém, Belo Horizonte, Brasília, tá? Floriano, Brasil, Manaus. Eu já coloquei Serra, Manguinhos, é um projeto que eu estava fazendo. E você observa que não tem Vitória aqui, né? Não tem Vitória. Então o que eu vou fazer? Eu vou configurar uma nova localidade. Aí, se o seu computador estiver conectado à internet, ele já abre uma possibilidade de sites aqui, tá? Então, a gente pode procurar aqui por endereço, né? Ele já vem por default configurado aqui para Genebra, na Suíça. A gente pode navegar, vamos dar um diminuído aqui, ó. E aí eu posso chegar no Brasil, aqui na região onde eu estou. Opa, cliquei aqui demais aqui no... Acabou caindo em Minas. Então eu quero fazer aqui em Vitória, né? Observa que te coloca aqui em cima, ele já me dá as coordenadas. Então, já está aqui em Vitória. O que eu posso fazer? Eu posso importar, tá, os dados. Aí ele colocou aqui, já preencheu aqui, Vitória, Brasil, América do Sul, as coordenadas e qual a base de dados que eu vou importar. Eu posso usar a da NASA ou Meteonorm 7.1, que vem por default. Essa que eu vou usar, Meteonorm 7.1. Então eu vou apertar aqui, Import. E aí ele vai buscar na base de dados para essa localidade que a gente configurou. Vou aguardar um pouquinho aí. E aí você vê que ele buscou aqui Meteonorm 7.1 e ele pegou aqui os dados de irradiação global, difusa, temperatura média e velocidade do vento. Pegou as médias para cada mês. Beleza, então eu vou dar um OK aqui. E ó, Vitória foi adicionado, tá? É importante a gente salvar, tá? Foi salvo na base de dados e ele gravou também uma base de dados sintética que ele calculou. Vou salvar também, sim. Ele deu aquele nome lá, sintética, beleza. Então tá aqui, já eu seleciono, OK. Seleciono e já posso fechar e voltar para a área de projeto. Então, ó, já está aqui definido para Vitória na base de dados. Vitória, Brasil, beleza, ele já calculou toda os dados geográficos. Aí, o que a gente tinha visto lá
né? Opa! A gente tinha visto aqui, ó, Project Settings é o próximo item a ser configurado. Então, vou voltar aqui, vamos botar aqui no Project Settings. Então, a gente vem aqui agora em configurações de projeto. E aí, a primeira aba é a aba de albedo. Albedo é um parâmetro, tá? que identifica um fator de como que a luz solar ela reflete no solo. Então, dependendo da superfície, que ela vai refletir mais ou menos. E essa reflexão que vem por baixo, tá? Que vem do solo, ela tem influência na captação solar num painel que esteja inclinado. Então, se o painel está inclinado em direção ao solo, vai ter reflexo e vai pegar uma parte vindo por baixo também. Se o painel está na posição horizontal, o albedo é zero, o albedo não tem influência nenhuma, tá? Então, o que a gente pode ver aqui? Alguns valores usuais aqui nessa tabelinha aqui do lado direito. Ele está falando das situações urbanas entre 0,14 e 0,22, grama entre 0,15 e 0,25, grama fresca 0,66, neve recente, né, fresca de recente, 0,82, porque a neve é muito clara, né, muito branca, então reflete pra caramba. Aí tem neve molhada, aí tem asfalto, neve seca, asfalto molhado, asfalto seco. Então tem várias situações que você pode colocar para cada mês do ano aqui, tá vendo? E você pode definir aqui, setar um valor comum, tá? Então, numa região urbana, ele coloca aqui em cima 0,14 a 0,22. Então, a situação mais comum, né? Uma residência, numa área urbana, a reflexão ela vai ser em concreto, né? Em asfalto ou em superfícies de alvenaria, superfícies típicas de áreas urbanas. Ele coloca já uma sugestão que é 0,20, é um valor comum, e aí vai para todo mundo. Então a gente já deixa em 0,20 realmente o albedo. Aqui, condições de design. Aqui você vai colocar valores, tá, de temperatura. Então a gente aqui está configurando as temperaturas médias da região. Então, por exemplo, ele trouxe aqui, ó, valores de temperatura mínima para a tensão limite. Então, por exemplo, aquela situação que a gente falou, a maior tensão no painel ela vai acontecer na hora dos primeiros raios de sol, quando o painel ainda está muito frio. Passou a madrugada, está frio, ainda não começou a produzir potência, a dissipar potência, então ele ainda está muito frio. Então, a mínima da região. Na minha região aqui, eu posso considerar a mínima, tá? Menos 10 é muito frio aqui, nunca deu menos 10. Nunca deu nem 0, tá? Posso considerar aqui 5 graus, a mínima da minha região. Aí agora aqui, ó, temperatura MPPT máximo de projeto. MPP, lembra, é o ponto de operação. Então, qual é a temperatura máxima no inverno? 20 graus em operação? Nossos invernos aqui às vezes são bem quentes, tá? Mas quando ele chama de inverno, ele está falando na época mais fria do ano. Então, na época mais fria do ano, a gente pode considerar 20 graus, talvez até 15 graus. Temperaturas normais durante uma irradiância de 1000 watts por metro. 50. Como uma média, pode ser até um pouquinho mais. Vamos botar 60. E a temperatura MPP, né, de máxima potência ao meio-dia, no verão, aí é maior do que 60. Aí a gente pode estar falando de 80 graus. Aqui é bem quente. Beleza, ou seja, eu tirei todos os valores default. Os valores default do programa são considerando aí uma localidade genérica, né? Não é específica, então a gente aqui tem que realmente configurar. Tá? Tensão máxima normalmente é 1000 volts,
tá? Do arranjo, a gente considera o padrão IEC. O valor aqui, a gente vai trabalhar com um modelo de um diodo. Modelo de transposição é o mais Pérez-Inch, não vamos mexer nisso aqui por enquanto, o mais sofisticado está ok. E o limite de perda por sobredimensionamento, vamos manter o default também em 3, está ok. Aqui, limites de sombreamento, tá? A gente vai manter os valores default também, a gente vai falar mais sobre isso aqui na aula de sombreamento, não vai ser nessa configuração de hoje. E aqui, a preferência entre a utilização dos dados meteorológicos, a máxima área de procura vai ser em torno de 10 km. Tá ok o valor default também, eu vou dar um ok. Então a gente configurou essa parte inicial aqui do nosso projeto, tá? Então, na próxima aula a gente vai configurar os itens restantes para começar a nossa simulação. Valeu? A aula de hoje fica por aqui, tá ficando um pouquinho longa e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!